Oi, turminha do 7º ano. A aula de proclise de hoje é referente à atividade do dia 13/5. A gente vai fazer a correção. A parte 1, a gente vai assinalar apenas uma, né? O ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede. A informação da pergunta faz a gente lembrar. Ângulo reto pode também ser chamado como 1/4 de volta. Todo ângulo reto é aquele ângulo, ó. Tem sempre esse quadrado da bolinha, mas caso não tenha, bota a mãozinha como a Pró já ensinou, a mão fica reta. É aquele ângulo que possui 90 graus. Ó a opção aqui, ó. Letra A. Vamos para a segunda questão. O ângulo que mede menos de 90 e mais de zero é chamado de... Lembra? Ângulo 90. Toda vez que eu fecho ele, eu tenho valores menores que 90 até zerar. Esses valores que são menores que 90, a gente vai chamar ele sempre de um ângulo agudo. Lembrando, assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui seria o ângulo de 90. Se eu fechar, vai fechando aos poucos, eu vou diminuindo esse ângulo. Toda vez que eu vou diminuindo, esse ângulo é um ângulo agudo. Ok? Então, vamos passar para a terceira. Ó, duas retas que não se cruzam. A gente falou disso. Ou seja, permanece sempre a mesma distância uma da outra. São chamadas de... Ó, temos a retinha aqui e outra... E, né, ela indica que cresce para cá e para cá, que é uma reta. Temos outra reta aqui. Ela mantém sempre a mesma distância. Mesmo que eu cresça para cá, ou que eu cresça para cá, ela vai manter sempre a mesma distância. Nunca esqueçam. Já foi aula da gente, né? Da atividade a gente tá reforçando. Então, são retas paralelas. Vamos para a quarta questão. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3 horas. Vamos lá, a gente faz aqui, ó, o relógio, bota aqui 12, bota aqui 3. Ó, se eu marco essa hora, eu tô formando um ângulo de quanto? O mesmo ângulo que a gente fez lá na primeira questão, ó. Bastava eu colocar aqui o relógio, bota chamar aqui de 3 e aqui de 12. Forma um ângulo de 90 graus. Então, quando marca lá 3 horas, a gente faz um ângulo de 90, um ângulo reto. Vamos passar aqui para a próxima questão. Na parte 1 ainda. A quinta. Um ângulo de 3/4 de volta mede. Eita, Pró, e agora? Bom, lembrando. 1/4 de volta, ele faz 90. Se eu fizer 2/4 de volta, eu tenho mais 90. Então, 90 mais 90, 180. Se eu faço o terceiro, ó, 1, 2, ele quer 3/4. Se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 90, 90 mais 90, 180. Com mais 90, 270. Então, 3/4 de volta me dá 270 graus. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto de um relógio que marca 6 horas mede. Vamos lá. Doze. 6. Ó, forma uma reta. Se toca de um lado ao outro, forma um ângulo raso. Um ângulo de meia voltinha. Esse ângulo a gente chama de ângulo de 180, certo? Vamos para a questão 7. O ângulo de 180 é chamado de um ângulo de 1/4 de volta? Não, o ângulo de 1/4 de volta a gente já descobriu que ele é 90. O ângulo de 3/4 de volta? Não, que a gente descobriu que é 270.
O ângulo de uma volta toda, a gente já sabe que é a volta toda 360. O ângulo de um quarto de volta, que a gente mostrou no instante, 270. O ângulo de um quarto de volta, que é essa parte aqui, 90, né? Que a gente chama, bota assim. E o ângulo de meia volta, aquele ângulo que a gente vem daqui, de um quarto com outro quarto, forma um ângulo de 180. Então, como é chamado o ângulo 180? Meia volta. Antes de chegar nessa questão do exercício 8, que faz da parte 2, é a parte 2, teve as explicações aí para relembrar vocês. Então, vamos lá. Classifique os ângulos correspondentes das figuras em agudo, obtuso ou reto. Ó, bota a mão. Não tá reto, tá fechadinho, agudo. Reto seria assim, abriu. Então, a gente vai chamar ele de obtuso. Se aqui eu tenho um ângulo reto e firme, eu vou chamar ele de ângulo reto, ok? Ó, indique na figura os ângulos retos. Aí você vai botando a mãozinha aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Forma um ângulo reto. Então, o ângulo E. Aqui faz outro ângulo reto. Então, o ponto referente para o ângulo é o D. Esse aqui eu não consigo fazer um reto. Esse aqui você coloca a mão, ele não tá reto, ele tá aberto. Aqui também. Então, os ângulos retos que eu tenho na figura é o ângulo E e o ângulo D. Os ângulos obtusos é aquele que eu vou botar a mão aqui, ó, e vai abrir. Então, eu tenho no B, no A e no C. Vou botar assim pra vocês verem de cabeça pra baixo, ó. Ó, B, abriu. Então, agudo. A, ó. O A não é agudo, não. Ou, não é obtuso, não. Errei, peraí. Eu errei as palavras, porque explicar ao mesmo tempo, né? Ó, o A, eu fecho a mãozinha. Então, ele é um ângulo agudo. O C, eu abro a mãozinha. Então, é obtuso. O B, eu abro. Você botar a mão e você vai perceber que sua mão estica, né? Aqui, ó. Assim. Então, vamos voltar aqui. Então, o obtuso é o B, que abriu, e o C, que abriu. Bota o chapeuzinho, porque a gente estudou que o chapeuzinho indica ângulo. E os ângulos agudos, a gente vai ter só o A. Porque se a gente bota a mão aqui, a gente percebe que a mão da gente vai fechar. Aqui, ó. O ângulo formado às 3 horas, ele é um ângulo reto. A gente já falou sobre isso e vê de novo outra questão. Ajuda bastante, né? Vamos lá. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio de 2 horas é um ângulo reto, agudo ou obtuso. Vamos fazer um ângulo de 2 horas aqui. Aqui é 12 e aqui tá 2. Se eu vou ligar de 12 para 2, se você botar a mãozinha lá, o ângulo ele vai sair fechadinho. Se ele tá fechadinho, opa, a gente vai chamar ele de um ângulo agudo. Se a gente for fazer aqui um ângulo agora que ele pede de 5 horas da tarde, vamos botar aqui o 5 aqui. Você observa que abriu. Você tem a sensação, quando ele abriu, ele é um ângulo, formou um ângulo obtuso. Vamos desenhar ângulos pedidos em cada item. Um ângulo reto, relembrando. Só para reforçar. Um ângulo agudo, ele é mais fechadinho. Você sente na mão, na hora que você põe a mão. E o ângulo obtuso é aquele ângulo maior que 90, que ele é mais abertinho. E aí, depois que você desenha, vem a questão 12 e pede. Observe o relógio a seguir e responda as questões. Em qual relógio o ponteiro forma um ângulo? Bota aqui pra você ver. Em qual relógio forma um ponteiro do ângulo reto? Aqui, ó. Ó o ângulo que forma aqui, ó. 3 horas
e 9 horas. Então, a gente tem um ângulo reto no relógio D e no relógio C. No relógio D e no relógio C. Em qual relógio ponteiro forma um ângulo agudo? Que tá fechadinho aqui, ó. O relógio A. Em qual relógio ponteiro forma um ângulo obtuso? Ó, o de 5 horas que a gente fez aqui lá na questão em cima. Tá vendo que uma questão da atividade ajuda você a responder e fixar no outro. Então, B. Não esquece, essa é a última questão da gente. Fique em casa, porque quanto mais a gente obedece as leis da OMS, a gente consegue adiantar essa pandemia, passar para a gente voltar logo para casa, para a escola. Um beijo, fiquem com Deus.